Manezinha da ilha. Nasci aqui, moro aqui desde então. Pois é, Manezinha da ilha, aí tem que explicar um pouco mais, O que porque que é Manezinha da ilha? lá de Brasília, capital. Só que esse manejo, esse olhar sobre o desenvolvimento infantil faz com que o adulto possa perder a mão da autoridade. Porque até pouco tempo que a criança é considerada criança, né? A verdade aparece, né? Por mais que, se a gente tá buscando a verdade, ela aparece. O casamento é assim, é bonito, porque a pessoa, é o momento em que ela acredita que vai ser pra sempre, mas não vai ser pra sempre. Conduz a vontade da criança, quem educa a vontade da criança, somos nós os pais. Porque a gente tem crianças ali que não comem, crianças que às vezes querem pedir comida na hora que não é pra comer. E aí, ou pedir uma outra comida. Não é uma questão de pôr peso ou de se preocupar e ver a maternidade como algo difícil e intenso. Mas é entender que tudo na vida existe formação. Se não tem um fim, é difícil falar não para a criança. Se ela está num marco de desenvolvimento que exige, nos demanda, é um cansaço, porque a criança fica birrenta, ela fica mais instável, ela às vezes não ouve direito. Se está passando por um marco de desenvolvimento, a educação fica mais instável mesmo. Olá, eu sou Júlia Camila e esse é o podcast Mar de Ideias. Hoje eu estou aqui para conversar com Nayara Pacheco, que foi a convidada do nosso primeiro episódio. Nós vamos falar um pouquinho sobre quem somos nós, o que estamos fazendo aqui, né, qual a nossa trajetória de vida. Então separamos algumas perguntas e vamos começar a respondê-las junto com vocês, para vocês entenderem um pouco mais quem é Nayara, quem é Júlia Camila. Nay, seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bem contigo? Obrigada pelo convite. Obrigada por estar aqui novamente. Então, vamos lá. Hoje, a gente vai falar, então, a apresentação da nossa história de vida, a maternidade, envolvimento profissional com a educação, que é mais ou menos o tema do podcast mesmo. Nay, onde você nasceu? Em que lugar que você cresceu? Como é que é? Conta pra gente. Eu sou Manezinha da ilha. Nasci aqui, moro aqui desde então. Pois é, Manezinha da ilha. Aí tem que explicar um pouco mais. O que é Manezinha da ilha? Eu espero que esse podcast, vá alcançar vários Além estados. de Floripa. Isso. Conta pra gente. O que é esse negócio de Mané da ilha? Quem nasce aqui em Florianópolis, na ilha, a gente se chama de Manezinho da ilha. Eu nem sei de onde que veio esse bordão. É verdade. Vou pesquisar. E pra nós, assim, é como um carinho, né? Um bordão carinhoso. Até tem gente de fora que acha que tá nos xingando como Manezinho da ilha, mas pra gente é carinhoso, assim, Manezinho da ilha. Somos daqui, é um orgulho ser daqui, né? E eu moro aqui, então nunca morei fora. Cresceu, então, toda a vida nessa cidade. Isso. Mas os teus pais também, ou não? Sim, todo mundo. Porque eu tô aqui morando há um tempo e é difícil de encontrar alguém que mora aqui, que nasceu aqui, na verdade, né? As pessoas gostam de vir pra Florianópolis. É uma cidade... Todo mundo gosta de morar aqui, né? E acolhedora, né? A gente vai acolhendo pessoas de fora. Nossa, então os seus pais também são daqui. Os dois se cresceram no continente, né? Mas eu me cresci na ilha mesmo. Isso então, é uma outra coisa de quem não é daqui, acho interessante. A gente chama assim, quem tá aqui na ilha, tá na ilha, quem tá no do outro lado, que é Florianópolis também, tem uma parte que é Florianópolis, mas tá no continente. Tipo, eu outro mundo, né? Quando eu estudava na escola, continente era assim, América do Sul, América do Norte. Né, assim, a América, daí tem a África. São os bordões daqui, da ilha. Engraçado, pois é. E eu morei sempre com minha mãe, saí com 18 anos da casa dela pra morar sozinha e não parece, mas já tenho 38 anos. Não, nem parece. E é isso, eu casei há 9 anos atrás. Nos conhecemos há 14 anos, 15? Acredito.
É, depois o tempo Não, vai passando, a gente... 9, 10, 11, 12. Há 12 anos nos conhecemos e nos casamos há 9 anos. Ah, que legal. Ele é Então, daqui também, seu ele é marido? daqui também. Olha só, uma A família raridade. toda dele é de Garopaba. Ah, tá. Meu Deus, lugar maravilhoso, riquíssimo. Meu sonho é morar lá um dia. É mesmo? Não Aham. sabia. Garopaba, Família onde é que é? Pro sul ou pro norte? Aqui de Santa é Catarina. pro... Gente, pra onde que é Garopaba? É Pro pro sul. sul. Que vergonha! É, mas é isso aí. É, É pro tivemos sul. aqui a gente teve uma ajuda aqui pra saber de onde que era. A ajuda dos universitários. Entendi. E é também, tem essa pegada de Floripa, né? De praia, é bem... tem um estilo de Floripa, de Florianópolis mesmo. Mas tem um ar, assim, de interior, sabe? Pelos moradores serem antigos, a família dele é enorme, são 90 pessoas na família dele. Eles fazem até festa, Comemorando comemoração, festa da família, acho muito fofo. E então, todo mundo de lá. a população de lá, eles todos se conhecem, tem esse jeito mais, assim, açoriano, digamos, né? Sim. Eu admiro bastante. Que E é legal. aconchegante igual Floripa, sabe? Eu Pelas fui uma praias, vez pra lá. por um ar mais... Eu sei que dá pra ver baleia, né? O pessoal fala. Tu já viu? Não. Já vi. É mesmo, Lá. que legal. Lindo, é lindo. Que legal. É muito lindo. Nossa, pois é, A então, cultura é bem bonita lá. um pouco E diferente. essa é a minha história. Um pouco diferente de mim, um pouco totalmente. E tu, Eu me não sou conta. daqui, né? Eu sou lá de Brasília, capital. E eu nasci lá. Os meus pais. O meu pai é de lá, mas a minha mãe não. A minha mãe veio lá da Bahia, Juazeiro da Bahia. Então, bem aquela história dos candangos, né? Que tem, assim, os que saem de... muitos são de fora, que vieram para Brasília, mas outros, os primeiros de Brasília. Então, meio misturado ali a minha história. Mas eu nasci em Brasília, cresci lá e vim pra cá já adulta, né? Conheci meu marido aqui. Então, vim pra cá e... Tá quantos anos achei aqui? bem diferente. Nossa, quantos anos eu tô? Pois é. E agora? Fazer conta. E agora eu vou fazer a conta. Eu vim aqui com... Eu tenho 29 e eu vim com mais ou menos... Acho que eu vim com 19 e 20. Então, acho que deve ter uns 10 anos, um pouco mais, talvez. Olha só. Por aí, Já é manezinha, Júlia. Então, agora eu tô com medo desse momento em que vai parecer... Eu vou ter mais tempo que eu tô aqui do que onde eu nasci, né? Sim. Olha só. Experiência. Mas, e a tua... Como é que você percebeu, assim, qual seria a sua vocação? Como é que Na você área da crescendo educação. aqui... eu acho que você é psicóloga. De onde tirou isso, assim? Então, quando eu era pequena, eu sempre brincava de professora. Olha só, né? Então, acho que aí já vem um amor, assim, por ensinar, por acolher a criança, acolher as famílias, me sentir, gostar dessa ideia de ser mãe, ter um sonho de ser mãe, enfim. Mas logicamente, a gente vai construindo a nossa vocação, né? É um chamado, mas a gente vai alimentando, né, a nossa vocação. E na minha adolescência, eu lembro que a minha mãe, ela gostava muito de ler. Então, ela tinha muitos... começou o boom da psicologia na minha adolescência. Eu lembro que começou a meio que a vir na moda, fazer terapia. E ela fazia terapia e lia muito sobre psicologia. E a gente conversava de todas as leituras que ela fazia, a gente conversava. só. Então, eu comecei a ter esse olhar com carinho para a área da psicologia, né? Que interessante. Mas a sua mãe não era psicóloga, não? Não. Só Ela era formada em fazia... letras e eu adorava formada ler. em letras, olha só. Tinha uma Interessante. biblioteca linda em casa. E começou aí, né, essa Chamado, assim, um né? chamado, uma vontade. Percebendo Mas as carinho coisas mesmo. foram acontecendo. Na verdade, a nossa profissão sempre é assim, né?
as coisas vão acontecendo, a gente vai se identificando cada vez mais e se preparando cada vez mais. Quando vê, nossa, é a minha cara hoje. Aí chegou É a ali na minha hora casa. de colocar o vestibular ali pra onde vai fazer Isso, eu a escolhi e psicologia. fui indo, assim. Ai, que Foi legal, olha acontecendo. só, que bonito. E com essa ligação na área da educação, né? Foi quando a gente se casou, eu comecei a estudar mais sobre educação. Eu lembro que antes de ter filhas, porque são 3 filhas, são tudo menina, por isso eu falo filhas. Eu atendia famílias e crianças, então me chamaram para eu atender no núcleo especializado que oferecia serviço para as escolas do município de Palhoça. Então, ali eu comecei a me dedicar mais para a área da educação, né? Dentro da psicologia. Mas E nisso você não tinha das meninas. não tinha ainda. Aham. E nem sabia quando ia ser mãe. Olha só. Não tinha esse vetor, né, que um dia, se Deus mandar, eu vou amar ser, mas não sabia quando e como eu seria mãe. Aham. E daí eu tinha algumas, porque na época era muito forte a psicologia positiva, né? A minha formação foi mais por esse caminho, assim. Então, e tinha muita coisa que eu não concordava Mas sobre a psicologia educação. positiva tem a ver com educação positiva? Tem. Ah, que você educar no positivo. Ela avisa, assim, que a criança ela tem autonomia e tudo que vem da criança ela tá informando algo, né? Então, quando a criança faz birra, ela tá comunicando algo. Só que esse manejo, esse olhar sobre ao desenvolvimento infantil faz com que o adulto possa perder a mão da autoridade, Aham. sabe? A criança é a protagonista. Isso. E o que acontece muito, né? Hoje em dia a gente percebe os filhos, as crianças mandarem na família, Aham. né? E conduzindo a família e os pais meio que perdidos por não saber como lidar com isso. Então tem um viés assim que é bonito na a área da psicologia positiva, da educação positiva, mas não funciona de fato, Acho que na questão porque de acaba, validar validar que o sentimento da criança é interessante, né? Falar assim, sim, porque até pouco tempo que a criança é considerada criança, né? Também tem isso, isso. né? Eu acho que vem muito por causa disso. Uhum, E aí, aham, antes as pessoas nem prestavam muita atenção nessas situações da criança, porque, isso. É só não, criança, é não, só, não entende nada. e assim, o que é a criança, né? Achava que, assim, é um mini adulto que tá fazendo uma birra ali, tá fazendo uma coisa sem sentido, né? Exatamente, E tentar entender o que é a criança. Acho que também teve essa parte positiva, né? exatamente. Mas a gente esquece nesse momento que a criança não tem maturidade para se autogerir, né? Aham. E que ela precisa de uma condução. Daí essa dúvida, essa confusão acaba acontecendo. Então, eu Tá, até trabalhava isso bastante com as famílias que apareciam para sim. mim, Aham. de desmistificar essa ideia, né? E Mas eu, como é eu que você utilizava bastante teve isso da na faculdade? Como é que você chegou o contraponto disso, assim? na prática, atendendo, vendo como acontecia a Que teoria na prática. não funcionava, precisava de Que alguma não coisa. funcionava. Ah, Eu indicava bastante para os pais que eu atendia o livro da Crianças Francesas Não Fazem Birra. sim, eu Tu já tenho leu? esse livro. Maravilhoso, né? Aham. E então, assim, eu buscava literaturas que me davam esse suporte, né? De conduzir a educação com rotina, ter horários, né? E fazer Colocar com o que protagonismo nos pais. nos pais, e fazer com que a criança, claro, ela traz, ela informa, né, o que ela está sentindo e pensando, mas que a gente vai conduzir, os pais conduzem, né, a Aham, educação. aham.
E daí, o que acontece? Na época da pandemia, iniciou a minha conversão, né? Ah, Foi quando iniciou a minha interessante. conversão. E eu comecei, então, a olhar mais para literaturas que me traziam esse embasamento das virtudes, Aham. né? Então, tem aí o Carinho com Firmeza, a Conquista das Virtudes. Bom, enfim, outro dia a gente Mas, pode até Nai, trazer... você, antes de ser católica, você era o quê? Era Eu era, alguma coisa? cató... Era eu era católica? católica Mas essa conversão, você quer dizer o quê com isso? Conta pra gente quando assim. eu comecei a me aproximar mais da igreja. Ah, tu ia à missa no domingo, Não assim? ia. Ah, sim. Era católica Só no era papel, assim, batizada. no batizado. Entendi. Batizada, fiz a crisma e Sim. casei. Casamos, né? Nos casamos certinho, mas não tinha essa. Nem sabia Na o que que verdade, era ser católica, talvez. sim. Quando é, a gente se noivou, eu comecei. Ele sempre foi na missa dos domingos. Sempre. Ah, Ele sim. Aham. sempre foi mais, né? Tinha esse costume já, Tinha essa esse tradição. costume, a família dele tem esse olhar mais intenso, né? E eu nunca tive, minha educação não foi assim, Aham. católica, né? Então, Sim. Só era... acreditava em Deus, mas. Acreditava em Deus, mas eu não sabia o que que era isso, Aham, né? sim. Ah, tudo depende, né? Aham, é meio relativa. Ah, Tudo é é conforme o que relativo. eu quero. É como é que é aquele Isso. católico que Quando aperta, self-service, que vai se sim. servindo E daquilo quando o que. negócio aperta, a gente reza, né? Tem isso Só também. nesse momento. Aham. É... E o que que eu estava falando? Ah, então, daí eu comecei a ir à missa aos domingos com ele. Ah, entendi. Aham. E ali na pandemia a gente começou, né? Sobrava tempo, a gente começou a estudar, a ler bastante e a olhar a grandeza que é, né? A Aham. vida cristã. Sim. Foi Aham. aí que começou. Ah, que legal. E aí você teve as meninas? É, porque Então, foi daí na mesma eu fui época de juntando nossas filhas. as minhas leituras sobre educação com embasamento na vida cristã. Foi juntando com o que eu já entendia sobre a autoridade, né? Fazia sentido as duas Tudo coisas. se ligou. Então, as coisas que eu já trabalhava em consultório, com as famílias que eu atendia, depois com os estudos na vida cristã, foi fazendo mais sentido ainda pelas virtudes humanas, por toda a questão de hierarquias, Aham, né? aham. Da Sim, sim, vida. é. Que legal, então, muito interessante. Você vê, a verdade aparece, né? Por mais Aparece. que, se a gente quer, se a gente tá buscando a É. verdade, ela aparece. Porque você teve toda uma formação na universidade que tinha ali também o seu conteúdo bom, mas que faltava em vários momentos, várias partes. E você buscando a verdade, chegando ali na prática, olhando para a realidade, conseguiu, né, Exatamente. encontrar e ainda mais, né, encontrar de forma que completasse não só o seu trabalho, mas a si A mesma, minha né? vida Porque a pessoal. sua vida, E né? o nosso casamento, né? Dali, assim, o nosso casamento melhorou muito. Olha só, que legal. Porque o casamento um desafio, né? Eu acho que. Não É um sei, olha, desafio. eu casei também. Eu casei já católica. Antes de ser católica, assim, eu também fui batizada, fiz primeira comunhão, mas aí fui pra igreja evangélica. E meus pais, assim, eles são separados, então chegou uma hora que eu pensava assim: não, casamento. É assim, é bonito porque a pessoa é o momento em que ela acredita que vai ser pra sempre, mas não vai ser pra sempre. Eu pensava assim, não, é só aquele Exatamente. momento de acreditar. E depois, acho que não dá mesmo. Aí, como é que eu fui me casar? Eu só me casei depois de me converter, de realmente estudar o catolicismo e ver que o casamento é real, é possível, mas ele é possível, ele precisa de uma ajuda transcendental, né? Então, interessante É você ver na prática, é assim, um que chamado, é uma vocação e acontece através da graça, né? mas que eu fiquei curiosa pra saber o que que tu acha que melhorou, assim, depois de. Exatamente por esse olhar de que há uma possibilidade da separação. Se nada der certo, a gente se separa, né? Aham, E quando a gente começa, então, a entrar na vida cristã, né? Católica, cristã, a gente entende o que que é a vocação do casamento, aham. né? E se entrega para essa graça, né?
Ah, sim. Você Então, viu que você os começou a se esforçar desafios, mais com no casamento, certeza, a melhorar, a entender porque é pra sempre. mais e que é pra sempre. Porque tem que dar certo, não E tem que outra opção. não tem outra opção, tem que dar certo, a gente vai fazer com Sim. que dê certo, né? Aham. Ah, Então, legal. a gente começa a se Interessante. entregar mais e aí a olhar os desafios do casamento como um impulsionamento para cada vez mais crescermos juntos, né? A Aham. gente pega as nossas dificuldades, bom, vamos... A Sim. gente é um time. Lá em casa ele sempre fala, a gente é um time. Ah, Vamos que sentar aqui, legal. vamos resolver esse negócio. Que legal, é muito Né? bom. Pois é, uma vez eu escutei uma pessoa falando, né, que a gente quando tá estudando alguma coisa que vai ser boa pro casamento, pra família, pra criança, a gente não pode estudar sozinho, a gente tem que levar pro nosso marido, porque Isso. senão fica desbalanceado, né? Como é que vai um carro andar se tá Cada um faltando pra uma um roda, lado, cada um pra um lado e tal? Então, achei interessante isso. E muitas vezes acontece isso, assim, eu estudo uma coisa e aí eu já quero ir na solução e fazer aquilo. Aham. Não, porque eu chego assim e já falo, olha, Caetano, meu marido, né, tem que ser assim, porque é assim que eu vi que tem que ser. Ai, mas de onde veio isso, né? De onde veio? Não tô entendendo, não passou pelo processo. Então, agora depois de entender isso, não, a gente vai junto, deixa eu te mostrar, olha só, foi assim que eu vi. E até a questão que eu te falei esses dias do sono da minha filha, que tava difícil, né? E aí eu descobri sobre um tal de cobertor ponderado. Um dia, quem quiser pesquisa o que é isso. E aí eu falei, não, Caetano, a gente tem que ter um cobertor ponderado. O que é isso, um cobertor ponderado? Aí ele, mas tá, não, de onde veio isso? Aí eu fui falar, não, porque isso, porque aquilo, depois vocês podem pesquisar, quem quiser saber mais sobre isso. E aí ele falou, nossa, muito bem, então vamos lá, nós somos um time, como tu falou, né? Nós somos um time. Deixa eu ver aqui, a gente não tem um cobertor ponderado, mas a gente tem um edredom mais pesado. Maravilhoso. Que um dia vocês vão, quem pesquisar vai entender o que é isso. Que dá essa questão de limite e Tu segurança sabe, né? pra criança. Aí assim, aí pronto, daí ele teve uma outra solução que não precisava ser aquela que eu tinha pensado e ele tava empolgado tanto quanto eu, assim. Mas não é fácil a gente Não é andar no fácil, mesmo ritmo. Eu acho que também tem um pouco essa coisa do como a gente tá acostumado, né? A gente tá acostumado a resolver tudo sozinho. Isso. Quando a gente tá junto, casa, que é um corpo só, né? Duas cabeças diferentes, duas educações diferentes, né? Famílias diferentes. É. E acaba influenciando. Pois é, e o que você falou ali, achei tão legal, você disse que brincava de ser professora, né? Eu lembro até hoje. Nossa. Uma típica melancólica, eu lembro de tudo. Pois é, eu não me Colocava lembro. as bonequinhas uma do lado da outra e eu era professora, né? Às Eu vezes não me brigava lembro com muito as das... bonecas. Obrigada. Brigava, chamava atenção. É mesmo? Você tá desobedecendo. Nossa, isso que me lembra é quando as mães me contam como é que as crianças brincam em casa de ser professora, porque daí elas fazem exatamente o que a O que a professora professora faz. faz. Aí elas falam como é que eu faço, não, sou eu que tô fazendo. Mas assim, eu não me lembro. Eu vou dizer, eu não me lembro. Eu lembro de brincar com terra, brincar bastante na natureza, né? Porque a minha mãe mora numa chácara e Que nossa, delícia. sinto até uma saudade bem grande assim, do espaço, porque aproveitei muito, muito, muito. Só que quando eu tava na escola, eu gostava muito de estar na escola. E minha mãe também, ela lia muito pra mim. Ela ficava meio período em casa. Teve uma época que eu ficava integral, mas teve uma época que depois eu fiquei meio período e minha mãe sempre comigo, estudava comigo, lia, né? Meu pai também, ele teve bastante influência porque colocava música clássica pra mim e eu via que ele gostava de livros. Teve uma época até que ele eu não sei se ele comprou uma biblioteca. Eu sei que tinha muito livro lá em casa. Muito, De repente, muito. Não, mas foi de repente, assim, tinha... Porque tem lá uma chácara e tem um galpão. E daí, nesse galpão, que é tipo um lugar onde guarda ferramentas, não sei o quê... Tava, assim, lotado de livro. Um monte de livro. Eu acho que ele comprou um sebo, alguma coisa assim. E eu me lembro disso, de estar muito rodeada por livros, leituras. E quando eu estava na escola, eu admirava os meus professores. Eu sempre gostei, sempre falei, nossa, essa pessoa... todos os meus professores, assim. E eu pensava, eu quero ser uma pessoa sábia. Uma pessoa que ajuda os outros, né? Sabe quando tem um filme também, que a gente vê aquela pessoa que fala uma coisa específica que ajuda aquela criança? Isso. E aí isso me chamava a atenção
como aquela pessoa, ela teve um olhar especial. Só ela teve esse olhar de conversar algo com aquela criança que fez a vida dela ser diferente, transformar. Eu queria ser essa pessoa, né? Eu pensava... E quando eu fui me inscrever num curso pro vestibular, aí tinha alguns que eu falava, gente, eu acho que não me vejo aqui e tal. E até tinha passei em Direito numa universidade particular e passei em Letras numa universidade pública, que é a UNB, lá em Brasília. E eu falei, não, vou fazer letras, né? Vou fazer letras e vou ser professora. Minha mãe sempre admirou muito também o pessoal de letras. Achava que eu ia chegar e estudar português, saber toda a gramática, ser a pessoa mais, saber latim, tudo. Cheguei lá e não foi bem assim. Foi nada assim, né? Assim, eu tive a minha primeira matéria foi show. Eu li República de Platão, li Lusíadas, li um monte de livro, assim, muito que me ajudou até hoje. Tive latim também, mas também tive várias outras matérias que, graças a Deus, foram muito úteis. eu agora sei, sou mais esclarecida sobre isso, assim, que realmente não colaboraram muito, assim. Mas eu vim pra cá e fui continuar meus estudos na UFSC, né? Porque eu parei lá na UNB, transferi pra cá, pra UFSC, e continuei os estudos aqui. Finalizei fazendo meu TCC com um professor de latim, que foi ótimo, né? Conheci várias pessoas de letras muito boas. E consegui finalizar, eu acho que bem, assim. Fiquei feliz, assim, com o meu curso, assim. E logo já entrei pra escola, pra ser professora, só que não de português. Porque há muita procura por inglês, né? Então, gente, meu sonho é ser professora de português, tá? Eu só fui professora de português... Tu nunca foi daí? Nunca fui. Eu só fui em cursinho pra vestibular, pra estágio. No estágio, eu dei aula de português. Sim. No estágio, eu fui monitora de português. Então logo tu Mas começou como professora eu de fui inglês. ser professora de inglês no ensino que bilíngue fantástico. lá em Tubarão, que é o lugar, a cidade aqui de Santa Catarina, onde eu me casei, né? Meu marido é de lá. Então, eu fui dar aula de inglês e continuei, dei aula de inglês nessa escola lá. Depois, eu dei aula de inglês numa empresa que eu admiro muito, que é a Academia dos Tisdomos. E agora, na verdade, agora eu não tô dando aula de inglês. Eu fui pro que eu sonhava, em parte, ainda não cheguei no meu sonho completo, que é dar aula de português, de literatura. Mas, assim, eu fiz pedagogia, né, recentemente, porque eu queria dar aula em português. E porque eu quero ajudar, acho que também precisa muito de professores com bons valores, que eu espero estar nesse lugar, assim, porque estou estudando para tal, né? Mas eu tô dando aula numa escola, eu tô dando aula de religião. Dou aula de religião em português. Então, uma parte do meu sonho já foi alcançada. E eu falta só... Assim, mas olha, tuas aulas são maravilhosas. As minhas filhas são alunas dela. Nossa, que coisa mais rica. As atividades que elas trazem. Gente, é realmente A gente encantador. procura vivenciar, né? Que Colocar é uma ali. vocação, é uma vocação. Isso eu já também fui vendo aos poucos, assim, que as pessoas, elas olhavam... teve uma situação muito específica que também me fez decidir ser professora mesmo. Foi porque eu vim pra cá e conheci o clube familiar, o Clube Areias. E lá eu fui monitora, desde... Né, que cheguei aqui com 20 e poucos anos, eu comecei a ser monitora e gostei muito de estar com as crianças. A gente dá aula de virtudes para as crianças. Então, ali eu ganhei uma bagagem bem grande para trabalhar com crianças, assim. Então, foi ótimo, assim. E, bom, mas a gente nem sei quanto tempo já passou, mas vamos lá. Nai, quero te perguntar, qual foi o maior desafio que você percebeu, assim, nessa área da educação? Então, o desafio foi essa questão do olhar sobre a educação positiva, que é o que mais impera nas famílias, né? É um pouco cultural. Então, colocar uma rotina na educação, né? Trabalhar com as famílias, em fazer com que as famílias entendam que é importante rotina, que é importante ter uma ordem, uma sequência na vida da criança. É difícil hoje em dia, né? Tem muita família que acaba não entendendo, né? Como que mas rotina é engessada? Por que eu vou engessar, né? E se eu não tenho rotina, como que eu vou dar rotina para os meus filhos? Então, essas questões acabam
sendo um desafio mesmo, quando eu trabalho com as famílias. Sim. Bem que... É. E assim, mas a educação positiva, ela é falar assim, quando a pessoa tá fazendo uma coisa errada, por exemplo, ela vai mexer na geladeira. E a criança é pequena e não tem autorização pra mexer na geladeira naquele momento. Aí você vai falar, não mexe na geladeira, seria negativo. Não, Aí o pode causar positivo traumas. pode causar traumas, é assim. E o positivo seria, a geladeira é pra adultos, não sei. Não, então. Como é que seria Por isso? que quer mexer na geladeira? Por que você quer mexer na geladeira, né? A educação positiva vai para esse lugar, assim. Ah, o que você quer? Ah, então você pode, né? A Realmente... criança tem um porquê ali, tem uma vontade, tem algo ali que o adulto tem que olhar, né, com cuidado. E realmente a gente tem que olhar com cuidado para a criança. Mas existem limites, né? Quem ela na verdade não conduz, sabe o que ela quem quer, né? conduz a vontade da criança, quem educa a vontade da criança, somos nós, os pais. A criança, claro que ela vai ter, né, fome, mas veja bem, se ela tá querendo pegar qualquer comida na geladeira, talvez ela não tenha comido na hora certa, na adequada, né? Ou vai almoçando. Gente, chegou uma família para mim que ela, assim, lá no comecinho, quando eu comecei a trabalhar com as crianças, que a criança não tinha hora para comer, né? Então, tinha um almoço, ela acordava e, eu quero comer arroz, feijão e carne. E daí ela comia arroz, feijão e carne quando ela acordava, porque ela estava com vontade. Então, a Nossa. mãe dava. A comida que ela pedia. Com quantos anos? Com 3. 3 anos. E daí ali ficou. Criança de 3 anos estava mandando na casa. Alguns anos assim, né? Nossa. Então, a ponto de, no final, ficar seletivo Sim. para alimentação. Aí ia pra porque escola. comia o que queria. Não comia as a coisas. hora que queria. Nossa. Né? O prato de almoço ficava ali o dia todo, às 3 horas da tarde ainda estava ali, porque na hora do almoço não teve fome, porque comeu, né? Acordou às 10 e daí comeu né, bolacha e daí, sabe? Essa desordem na vida da família só confunde a cabecinha da criança. E os pais acabam perdendo total autoridade, né? Nossa, então, interessante. Eu acho que aí vem pra consequência da escola, que é onde eu tô, né? Exatamente. Porque a gente tem crianças ali que não comem. Crianças que, às vezes, querem pedir comida na hora que não é pra comer. E aí, ou pedir uma outra comida e... Então, é bem complicado, porque às vezes elas ficam estressadas, tristes, nervosas, porque não comeram. Estão com fome. Estão com fome e a gente não tem como trabalhar com aquela... Às vezes é uma ou duas na sala que tem outras várias, né, que comem e estão no horário. Sim. E o pai chega preocupado porque a criança não comeu. E aí, como é que a escola, né? A escola vai propor o quê, né, para aquele pai? Eu vejo, assim, que lá tem esse trabalho junto, né? Sim, junto com as famílias. A gente chama... De formar os pais, né? De formar os pais, explicar essa situação. E também de ter as preceptorias em que você tem um momento a sós com o pai para resolver aquela questão, né? Ter um plano de ação. Mas como é que faz nas outras escolas? Que as professoras conversam, né? Isso. Com cada pai individualmente, explicando o que está acontecendo e como solucionar, né? Isso. E juntos. Mas mesmo assim, eu observo que, mesmo assim, às vezes não consegue solucionar. Porque a família precisa dar o passo também, né? Isso. Não é só a escola. A escola às vezes age, mas a responsabilidade é dos pais, né? Então entendi. Interessante. Mas aí, você não tinha as ferramentas, aí conseguiu as ferramentas e conseguiu ir ajudando as famílias, né? Esse foi o maior desafio. Mas ainda é um desafio, É um desafio, né? É um desafio. Trazer essa autoridade dos pais é um desafio. Na verdade, até o pai que sabe... É uma chave que vira. Difícil. Quando acontece essa... Eu tenho dificuldade. Até que a gente que estuda, até, né? Às vezes a gente fala assim, onde é que eu acho autoridade? Não, e a gente fica na dúvida assim, eu tenho autoridade?
Né? Como é que eu sei se eu tenho autoridade, amiga? Diga, tu sabe isso. Que às vezes eu falo assim, não, eu acho que eu tenho autoridade, porque eu peço uma coisa e ela faz, mas aí de repente ela não faz. Então, como é que eu vou saber a criança tem autoridade? Se eu tenho autoridade, quer dizer. Não é, a autoridade não vem só pelo fato de tu pedir algo e a criança fazer, né? A autoridade vem quando a criança olha para os pais e percebe, bom, é por esse caminho que eu tenho que percorrer, né? Ah, sim. É aí que está a minha base, né? Ela tem algo que conduz ela. Então, a criança fica segura porque eu tenho alguém que me conduz, Ah, sim. né? É aí que está a autoridade, Sim. né? Os pais que são autoritários, a criança fica também confusa, porque a autoridade, né, o autoritarismo vem pelo ego, né? É o que eu quero, a hora que eu quero. Então, vezes ter rotina é bom porque eu preciso, e vezes não ter rotina não é bom porque eu não quero ter rotina, eu quero dormir até mais tarde. Então, a ordem, né, se molda conforme o que eu quero, né? Isso é o autoritarismo. E a passividade, que é o oposto, né, também causa a Desordem. confusão mental na criança, porque ela não sabe o que fazer. Então, ela vai ser aquela criança que vai desafiar e, assim, não tem teto, entende? Não tem limite, não tem teto. Então, ela vai até ser um Sim, porque monstrinho na ela sociedade. precisa, ela justamente precisa dessa parede, né? Assim, ela Toda precisa criança saber precisa. onde vai o limite dela. Até esses. Exatamente. Alguém tava falando com alguém sobre a minha filha que recentemente ela caiu e precisou engessar o braço, né? A pessoa falou assim: é bom que ela vê que tem limites. Isso. Né? O limite da gravidade. Então, veja, o cobertor, né? O cobertor. Ele não deu segurança para o Sim. sono da criança. É uma técnica Precisa do maravilhosa, limite, né? porque a criança sente que ali tem um limite, ela se sente acolhida. E é o que o se não sente faz, no caso. sustentada. O não, né? O Assim, não dizer faz, não, né? exatamente. E aí o educar no E é o positivo não não ajuda. com um fim, com um objetivo, né? Eu tô falando não porque tem um propósito em falar não. Não porque eu quero, eu não quero, eu quero e eu não quero, né? Sim. Isso realmente Não é para o entendi. meu bem como mãe, né? Não é para me satisfazer a minha vontade, o meu prazer. Mas é um não porque tem um fim. Porque se o não tem um fim, é difícil falar não para a criança. Se ela está num marco de desenvolvimento que exige, né, nos demanda, é um cansaço, porque a criança fica birrenta, ela fica mais instável, ela, né, às vezes não ouve direito. Se está passando por um marco de desenvolvimento, a educação fica mais instável mesmo. É mais complicada, mais cansativa. Então, o não acaba sendo um esforço maior para nós pais, né? Sim. E esse é um desafio grandioso para a gente. Sim. Em manter ali, né, a paz, a serenidade, né, o amor, e entender que a criança não está fazendo isso porque está nos desafiando, é simplesmente uma fase que ela está passando. Sim. E que o que ela mais precisa naquele momento é atenção. Mas isso não quer dizer que a gente vá deixar porque ela precisa ser ouvida. Esse é o mais difícil, porque às vezes você entende isso, mas não é o mais fácil de fazer, né? Exatamente. E às vezes também você quer dar tudo pra aquela... Porque você ama, né? Mas dizer não, porque é o melhor pra ela, e com carinho, realmente é um aprendizado, assim... E eu vejo meu marido é muito bom nisso, assim. Ele é muito bom em dizer não. E as crianças amam ele, assim. Viu? Né? E, assim, coisas que... Por exemplo, uma comida fora de hora que eu quero dar. Que eu acho muito gostoso. Comer um lanchinho e tal. E meu marido, ele é muito bom em falar assim, não, vamos comer banana, entendeu? Ou ovo. E todo mundo feliz. Todo mundo fica feliz. E ele disse não. E eu tenho que aprender com ele, porque eu acho isso incrível, assim, e a humildade vai disso, né? Consegue tirar muitas coisas, né? A humildade, por exemplo, também é soberba, não ter soberba, assim, de querer esbanjar ou de querer, ou mesmo
só querer coisas boas, né? Saber que com pouco, com simples, é possível ser feliz, né? Exatamente. Que daí também vem o transcendente, a criança poder, mais pra frente, alcançar a Deus, assim, porque vai ver na simplicidade das Mas coisas a a criança felicidade, que né? tem essa necessidade do material, ela foi educada para isso. Porque a Pois é. criança, por si só, ela só Não tem, né? quer ser amada, Olha só. né? Ela só quer ser amada. E o amor tem ou não, né? Tem um limite. Mas ela só quer ser amada nesse momento. Ela só quer ser conduzida, né? Entendi. Ana, tava tão boa a nossa conversa, acho que deu pra a gente falar um pouco da gente, mas também adentrar vários assuntos que as pessoas podem tirar alguns ensinamentos. Eu mesma aprendi várias questões aqui que tu falou e tal. Mas vamos começando lá pra finalizar mesmo a nossa conversa. E eu acho que Vamos lá. a gente pode pensar aqui na Nossas pergunta. anotações. Eu acho que a gente falou um pouco da vida profissional, falou da Os maternidade, desafios, né? os desafios. Eu acho que a gente pode falar, então, sobre a última pergunta aqui, que se é preciso, assim, a formação para ser mãe. A gente precisa estudar para ser mãe? Na verdade, essa resposta eu acho que tá bem simples depois de ter assistido o nosso podcast. Eu acho que vocês vão conseguir responder. Mas pra gente terminar, assim, qual a importância da formação para ser mãe? É que essa questão não, pra gente é simples, mas ainda não é simples, né? Porque o que eu ouço muito, né? Bom, já é um vetor da mulher, né? Ser mãe é só ter filho não precisa estudar para ser mãe, porque isso já é normal, já é natural, né? Não precisa colocar peso nas coisas e não é uma questão de pôr peso ou de se preocupar e ver a maternidade como algo difícil e intenso, mas é entender que tudo na vida existe formação. Para todas as nossas fases da vida, a gente se prepara, né? E assim Interessante. também na maternidade, né? A gente quer o melhor para os nossos filhos. Então, é importante a gente se formar e entender todas essas questões que são delicadas da maternidade para que a gente consiga estar pronto para cada fase da criança, né? Mas também eu vejo muitas mães empenhadas em aprender tudo sobre a criança, mas eu acho que muito no viés, assim, fisiológico, Sim, né? é mesmo. Aham. Ou só também, às vezes, psicológico, mas parece que falta ainda, talvez, o transcendental. Porque aí a gente volta naquelas 5 dimensões da criança, né? Exatamente. Que é físico, ah, vamos lá, social, né? Tem físico, psicológico, social, cognitivo. São 5 dimensões, né? E tem que A trabalhar questão do 5, higiene né? também. É. Tem que trabalhar as 5. E aí eu acho que é por isso que falta. O que você acha que falta mais, assim, então? Porque a gente tem que. Porque daí acaba indo mais por entender o desenvolvimento da criança, né? Isso que eu quis Apenas o dizer. desenvolvimento da criança. Mas quando eu falo com o desenvolvimento da criança, é entender que cada fase da criança tem uma forma de acionar esses hábitos, né? Sim. Isso é muito interessante. Nossa, eu li um livro sobre o período sensitivo da criança. Ah, Muito bom. Que aí você sabe em qual período de desenvolvimento é melhor para trabalhar determinadas isso. virtudes, Isso. hábitos, né? Isso foi muito bom. Eu li um livro que fala sobre. A gente pode um dia falar sobre isso também num podcast. Mas entendi. Tá. Eu entendi, que legal. Então, a gente. Deixa eu ver aqui qual era a questão. Então, é que é preciso de formação. Eu vejo que sem a formação, eu iria deixar no modo automático, né? Ser mãe. Sim. E eu acho que também a gente ia perder muitas oportunidades, né? Porque eu vejo assim, eu rezo muito pra Deus, assim, que os meus filhos sejam santos, né? E que o que eu posso fazer pra ajudá-los a chegar ao céu, assim? Ajudá-los nessas virtudes, porque assim como teve um episódio recente em que um rapaz teve que dar a vida pelo outro, né, num acidente, e assim, puxa, que
fantástico como a pessoa chega a dar a vida pelo outro. Sim. Como é que... Por quê? Porque ele fazia isso no dia a dia. Ele fazia isso já sempre. Ele sempre estava dando a vida dele pelos outros. Ele sempre estava amando. Então, se a gente ensina nossos filhos a fazer essas virtudes, a ter essas virtudes no dia a dia como hábitos, eles vão ter as virtudes heróicas mais pra frente e vão chegar a ser santos, ser pessoas extraordinárias, né? Então, eu acho que a gente tem que... querer ser mais do que ser mãe só, né? A gente tem que querer Formar almas, né? formar almas. Boa, muito bem. Então, acho que foi um bom final pro nosso podcast, gente. Muito obrigada. Obrigada, Nay. Obrigada também, Júlia. Imagina. Lembrando que a Nayara tem um Instagram, a gente vai deixar lá na descrição do nosso vídeo o Instagram dela. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.